E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais sombrios, mais brutais de toda a epopeia do Mahabharata. A gente está falando do 10º livro, o Salptika Parva, também conhecido como o Livro do Sono. Então, a grande guerra acabou. Os Pandavas tecnicamente venceram, mas a vitória, ela tem um gosto amargo, um gosto de cinza na boca. Esse lamento que vocês veem é do rei derrotado, que perdeu todos os seus 100 filhos na batalha. Essa não é uma história sobre glória ou celebração. É a história do dia seguinte, do que acontece quando a poeira da guerra baixa. Ok, vamos entender o contexto, né? Onde é que a gente está nessa história? A guerra de Kurukshetra chegou ao fim com a morte de Duryodhana, o grande líder dos Kurus. Do exército dele, que era gigantesco, sobraram apenas 3 guerreiros: Ashwatthama, Kripa e Kritavarma. Imagina só a cena. De um lado, o acampamento Pandava está em festa, comemorando a vitória, e do outro, escondidos no meio da floresta, a gente tem esses 3 sobreviventes feridos, de luto, ouvindo os gritos de alegria dos seus inimigos. E para um deles em especial, Ashwatthama, a guerra está longe de acabar. Na verdade, ela está prestes a entrar na sua fase mais terrível. E é naquela mesma noite que tudo muda. Ashwatthama não consegue dormir. A cabeça dele está a mil. E é então que ele vê uma coisa. Uma cena que vai plantar uma ideia terrível na cabeça dele. Ele está lá, na escuridão, e observa uma coruja, silenciosa, atacar um ninho de corvos que estavam dormindo. E ela simplesmente massacra todos eles, sem que eles tenham a menor chance de reagir. E aí, a ficha cai. É como se uma luz bem sombria, né, acendesse para ele. Se ele não pode mais vencer na honra no campo de batalha, ele vai vencer pelo terror, pela surpresa. O tio dele, Kripa, tenta trazer ele para a razão. Ele apela para o Dharma, sabe? O caminho da retidão. Ele fala, calma, isso é errado, vamos esperar o dia amanhecer, a gente luta uma luta justa, mas o Ashwatthama, ele tá cego de ódio. Para ele, os Pandavas já tinham jogado as regras pela janela há muito tempo. Ele rebate dizendo, justiça? Eles mataram meu pai desarmado. Eles não tiveram honra, por que eu deveria ter? E bom, a escolha está feita. Ele vai em direção ao acampamento Pandava, mas, no caminho, ele dá de cara com uma figura, uma entidade aterrorizante, divina, que bloqueia a passagem. Ele entende na hora. Não tem como ele vencer essa criatura na força. Então ele faz a única coisa que pode. Ele se oferece em sacrifício, um sacrifício ao grande deus Shiva. E Shiva, vendo essa devoção, essa entrega total, não só aceita como lhe dá uma espada divina e, mais do que isso, entra no corpo dele. Ashwatthama se torna, naquele momento, uma força da natureza imparável. E ele entra no acampamento, silêncio total. Todos dormindo, exaustos pela guerra. A primeira pessoa que ele encontra é Drishadayuma, o homem que matou o pai dele. E ele não usa espada. Não, ele o mata de forma brutal, chutando, estrangulando, negando a ele qualquer honra de um guerreiro. A partir daí, o que acontece é um verdadeiro banho de sangue. Ele vai de tenda em tenda, e no ato mais cruel de todos, ele assassina os 5 filhos de Draupadi enquanto eles dormem. Enquanto isso, lá fora, Kripa e Kritavarman matam qualquer um que tente escapar. O acampamento vira uma armadilha mortal em chamas. Quando o sol nasce e a notícia se espalha, o que se vê é só desolação. É um cenário de horror absoluto. Draupadi, pensem na dor dessa mulher. Em uma única noite, ela perdeu o pai, os irmãos e todos os seus 5 filhos. Ela está completamente destruída. E ela faz um juramento. Ela diz que vai parar de comer, vai jejuar até a morte, a não ser que tragam para ela a prova da morte de Ashwatthama, a joia que ele usa na testa. Cara, quando Bhima ouve isso, ele não pensa 2 vezes. A dor dela é a dor dele. Na mesma hora, ele sobe na sua carruagem e parte sozinho, movido por uma sede de vingança incontrolável para caçar o assassino dos seus filhos. Mas aí Krishna intervém. Ele avisa. Cuidado, isso é muito mais perigoso do que vocês imaginam. Porque Ashwatthama não é um fugitivo qualquer. Ele tem em seu poder uma arma celestial, uma arma de poder inimaginável. O cenário para o confronto final está montado. E que arma é essa? É a Brahmashira. Pensa numa arma capaz de destruir o mundo inteiro. E é exatamente isso que o Ashwatthama faz. Encurralado, desesperado, ele lança essa arma contra os Pandavas. Para impedir a aniquilação total, Arjuna não tem escolha, ele tem que lançar sua própria Brahmashira para neutralizar a primeira.
E o choque dessas duas energias ameaça rasgar a própria realidade, destruir tudo que existe. Nesse momento, os grandes sábios Vyasa e Narada aparecem, implorando para eles pararem. Arjuna, que sempre foi mestre de si, ele retrai a sua arma. Mas Ashwatthama, ele não consegue. Ele está tão consumido pelo ódio que perdeu o controle. E no seu último e mais vil ato de maldade, já que ele não pode retirar a arma, ele a redireciona para os úteros das mulheres Pandava, para garantir que a linhagem deles acabe ali, para sempre. Esse ato, essa crueldade, é a gota d'água para Krishna. A fúria dele é imensa. Ele arranca a joia da cabeça de Ashwatthama com as próprias mãos e lança sobre ele uma maldição. Ele o condena a vagar pela terra por 3.000 anos. E não é só viver por 3.000 anos. A maldição é terrível. Ele vai vagar sozinho, coberto de doenças incuráveis, sem nunca encontrar paz ou acolhimento. Ele se torna um fantasma vivo, um espectro imortal de puro sofrimento. É a prova definitiva de que a vingança não destrói só o alvo. Ela devora por completo quem a busca. No fim, a joia é entregue a Draupadi. O desejo dela foi cumprido. Mas a que custo, né? Um custo inimaginável. E é com essa pergunta que o Salbitikaparva nos deixa. Uma pergunta que ecoa até hoje. Depois de tanta dor, de tanta destruição, o que no fim das contas significa vencer?